Acho que, para começar, é importante talvez dar um pouco de contexto histórico, né, do que é dinheiro, o que já foi usado como dinheiro, porque tem muitas histórias, né? Dinheiro já foi usado concha, sal, açúcar, e acabou que lá, muito antigamente, já há mais de 5.000 anos, lá no Egito Antigo, Mesopotâmia, eles já usavam bastante prata, principalmente a prata, o ouro ainda não era utilizado tanto, porque como era muito escasso, era meio difícil de usar o ouro como dinheiro, ele era utilizado mais como uma reserva para ter guardado e não como dinheiro de uso para a população. Mas ele era utilizado na questão da igreja, era considerado um metal, né, um metal religioso, um metal com poder, e a prata era utilizada mais como dinheiro junto com o cobre. E ao longo dos anos, isso se manteve muito próximo e até 150 anos atrás foi basicamente sempre isso. Alguns lugares diferentes usavam sal, usavam concha, porque às vezes talvez não tivesse metais ou, dependendo do contexto, né, poderia precisar de comida. A comida era o dinheiro mais importante do que os metais ou armas ou facas, enfim. Mas ao longo dos últimos 111 anos, principalmente, a gente teve aí uma destruição do dinheiro por causa do Estado, principalmente por causa do Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos. E a gente tem agora muito mais ferramentas para se proteger, só que eles têm muito mais ferramentas para nos atacar. Então, se a gente não usar essas ferramentas que a gente tem hoje, a gente vai ser obliterado pelo Estado. Eles vão tomar tudo por meio da inflação, né? O real aí, quanto é que era em relação ao dólar quando lançou, era US$ 1. Hoje já tá a 6, chegou a 6,30, agora tá 5,70. Mas quando a gente tá falando, talvez quando eu estiver assistindo já É, não esteja mais nisso aí. E eu gosto muito de metais preciosos. Eu já tenho um pouco de cripto, mas eu acredito mais nos metais. O Jason aqui é um especialista em Bitcoin já há mais de 10 anos. Sim. Então, eu vou falar um pouco de metais, pode falar um pouco também sobre Bitcoin. O Uhum. Robert fala um pouco dos dois e a gente vamos vai bater no papo. nesse papo aí. Beleza. Sobre essa questão do dinheiro, pegando o teu gancho aí, quando a gente conversa com as pessoas que não têm tanto interesse no assunto, né, o cidadão comum, a maioria do pessoal acha que o dinheiro é uma coisa emitida pelo governo, ali é uma coisa sólida e que tem uma robustez, né, lastreada em metal precioso ou em alguma reserva que o governo tem de alguma coisa bem valorosa, né? E quando a gente fala que, na verdade, o lastro não existe há bastante tempo, né? A gente tava até conversando antes aqui, 50 anos, né? Tu falou. Esse ano vai fazer 54 anos, 15 de agosto de 1971. Então, isso foi quando foi rompido o lastro lá nos Estados Unidos, né? Aqui no O Brasil, lastro final, né? e aqui no Brasil, então, a gente, né, não tinha lastro. Eu sou da década de 80, então eu peguei na minha infância a época de hiperinflação. A gente Época boa, lembra, né? Época boa, né? a gente lembra de coisas bizarras que a gente falar agora, assim, o pessoal acha que é loucura, né? Por exemplo, se for procurar no YouTube, vai achar lá comerciais antigos falando, ó, um microsystem, que era uma coisa top da época, né? Um aparelho que reproduzia som de fita cassete, que eu acho que ninguém nem sabe mais o que é isso. CD e rádio, etc. Então tinha lá, preço à vista 1.000 cruzeiros. Ou em duas vezes, a primeira parcela daqui a 30 dias, 1.000 cruzeiros também, e a segunda de 1.000 cruzeiros. Então se eu pagar a prazo, vai dar 2.000 cruzeiros e à vista 1.000 cruzeiros. Talvez assim, se a gente for pegar por essa lógica que você tá falando, talvez nos anos 80 muitas das pessoas que estão nos assistindo, talvez ficam até um pouco confuso. Mas se tiver com dúvida, basta olhar para nossos vizinhos. A Argentina teve um momento como esse, a própria Venezuela tá tendo um momento como esse, então é só olhar para eles. Foi isso que aconteceu no Brasil há 30, 40 anos atrás e que nada impede que possa acontecer de novo, né? As moedas fiduciárias, né, que são moedas sem nenhum tipo de lastro, acontece, tem até, eu não sei quem que falou isso, mas tem um ditado, acho que foi até Voltaire, que elas sempre voltam pro valor intrínseco delas, que é zero. Então, a tendência de toda moeda fiduciária e todas as moedas fiduciárias, fora meia dúzia que tem hoje, todas elas já morreram, né? Deve ter 100 vezes, 1.000 vezes mais moedas que já morreram do que estão vivas. E normalmente o tempo que elas duram é 200, 250 anos no máximo, e a gente já está vivendo um experimento aí com o dólar, que já está andando há bastante tempo, mas claro, o dólar lá atrás, ele era com lastro em ouro, tanto que inclusive na Constituição dos Estados Unidos está lá escrito, até hoje inclusive,
que é proibido para os estados usar qualquer coisa fora ouro e prata como dinheiro. Acho que é artigo 10 da Constituição dos Estados Unidos, que eles só podem usar prata e ouro como dinheiro os estados. Mas daí, o que eles inventaram? O Banco Central dos Estados Unidos, que na verdade ele é um banco central, mas ele não é do governo, ele é um banco privado, porque se ele fosse do governo ele seria inconstitucional. Então, alguns banqueiros lá se encontraram na ilha de Jekyll Island em 1913 e decidiram fazer um banco central que nada mais é do que um cartel de bancos que imprime dinheiro do nada. E hoje é mais fácil ainda, né? Porque não precisa Hoje nem é mais imprimir, fácil. não tem nem que pagar mais o papel. No ano de 2022, se eu não estou enganado, ainda na gestão do antigo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele, na época, em termos de um mês, mais ou menos, ele conseguiu imprimir 20% da produção de dólar do mundo inteiro. Da história. Da história. Tipo assim, é absurdo. Talvez o americano em si não sinta tanto, proporcionalmente, é claro. Por quê? Porque o dólar, querendo ou não, ele é uma moeda mundial. Então, todo mundo quer o dólar. Existe demanda pelo dólar. Só que a grande questão é, vai ser sempre assim? Porque o dólar hoje ele não virou tão somente uma moeda como meio de troca, né? Porque o dinheiro é isso, né? Talvez até te faltou a gente falar, mas a moeda, basicamente é isso. É um meio de troca, de você querer comprar essa xícara e eu tenho uma moeda, um meio de troca, e eu dou essa moeda pra pessoa e ela me dá essa xícara. Então é isso, né? Um meio Sim, de troca. senão entra aí naquela coisa de, pô, eu quero comprar essa caneca aqui, mas eu vendo microfone, mas tu não quer microfone, como é que eu vou comprar a caneca de Justamente. ti se não quer o microfone? Então a gente tem meio que um lugar ali que é o meio termo, é o dinheiro pra gente conseguir simplificar essas trocas, e até por isso que lá atrás foi visto que, principalmente prata e ouro, era um dinheiro melhor, porque Sim, era uma coisa simples, né? Tem ali uma moeda, não estraga, não tem muita diferença, prata é prata, não tem uma prata, essa prata aqui vale mais que a outra, esse ouro vale mais que o outro, não, é ouro, é ouro. Alguns podem ter algum valor numismático, né, de colecionável e tudo mais, sim. mas em geral, ouro é ouro, prata é prata, assim como um Bitcoin é um Bitcoin. Então não tem problema. Na verdade, o Bitcoin ainda tem algumas questões de, por exemplo, se eu for receber um Bitcoin de um grupo aí meio lá da terrorista, uma coisa assim, aí tem problemas, né? Eu recebo, aquele Bitcoin era diferente do outro. Uhum. Então, a mesma coisa se eu for receber, sei lá, uma barra de ouro que veio de um roubo, vou ter que derreter essa barra aí e fazer alguma coisa, senão vai dar problema. Mas, exatamente, o dinheiro é esse meio de troca. E entrando um pouco na questão que comentou do dólar, o dólar hoje em dia, na verdade, o lastro dele é a dívida. O dólar em si, ele é dívida. Então, quando se cria dólares hoje em dia, é um pouco complexo isso. Até pessoas do mercado financeiro às vezes não sabem como é que funciona a criação de dinheiro. Que na verdade não é necessariamente só o Banco Central que cria dinheiro. Os próprios bancos Bancos. criam dinheiro. Porque se eu, por exemplo, vou comprar uma casa e eu quero pegar um empréstimo, eu vou chegar lá no banco e dizer, ó, eu quero comprar essa casa. Aí ele vai dizer, ah, beleza, então tu vai ter que me dar uma entrada aqui de 20%. Aí tu dá essa entrada de 20% e ele simplesmente bota na tua conta ali o valor inteiro para comprar a casa, né? Ele paga lá na outra ponta a casa. Mas na verdade ele não tá pegando um dinheiro que ele tem e dando pra ponta final. Ele cria dinheiro lá e aí na hora que aquela dívida for paga de volta, Ele esse dinheiro abaixa. some. Na verdade, esse dinheiro some. Só que o problema é que tem o juro. Então, imagina que só nós três aqui somos a economia do mundo. Aí eu empresto 100 dólares R$ 100 pro Robert e ele tem que me pagar 10% de juro. Aí vai lá e gasta na tua lojinha, aí tu gasta, vai girando esses mesmos 100 dólares, só que depois de um ano ele tem que me pagar 110. Só que eu que criei só 100 dólares, não tem 110. Como que ele vai pagar uma dívida de 110 dólares se só existe 100 dólares? É impossível. Então o valor do dólar ia para infinito. Aí para resolver isso, a gente tem o Banco Central, que cria mais dólares, mais dívida, para conseguir pagar outra dívida. Então é sempre uma bola de neve de dívida que vai sendo criada, porque não tem laço nenhum e tem que pagar um juro que tem que vir de algum lugar, que também é dívida. É. Então, é um problema Pegando aí. até esse. Porque assim, o dólar ele virou um modelo de guerra, assim, até, né? Ele é uma arma de guerra, essa é a realidade. É, E aí, quando você pensa na questão da moeda, da confiança, eu tô lendo um livro muito, muito grande, muito legal, mas bem técnico até, que é do Ludwig von Mises, Ação Humana. E ele fala sobre isso, ele tava falando sobre quem criou o dinheiro. Foi o Estado? Foi o indivíduo? E ele é muito claro, quem criou o dinheiro foi o próprio mercado, foi a própria sociedade, foi o próprio indivíduo.
Então, de certa maneira, nós não precisamos de um banco central, nós não precisamos de um governo para criar dinheiro para gente, para criar esse meio de troca, porque antes de existir até a própria moeda, existia o escambo. Então, as pessoas elas conseguiam transicionar, elas davam um jeito. Então, o indivíduo, por isso até puxando para o tema da liberdade, o indivíduo ele tem que ter essa liberdade de escolha, né? Então, o dólar hoje é esse ativo de quase como se fosse uma arma mesmo, uma arma tecnológica, que é muito bem usado, por sinal, mas que Tirando 2022, acho que aquele ali foi um tiro no pé. é, é, As sanções ali foi um pouco complicado, né? A galera começou a vender, não querer mais comprar dívida, porque o que aconteceu com a Rússia, pô, mas e se eu falar alguma coisa que eles não gostam, será que vai acontecer comigo? Então, o dólar é muito importante na questão das sanções, porque hoje em dia, se não tem acesso ao SWIFT, pô, eu não consigo importar nada, não consigo exportar nada, não consigo fazer, não consigo fazer nenhum tipo de transação, fica a minha economia totalmente fechada, sem conexão com o mundo inteiro. E às vezes, pô, aqui no Brasil a gente não sabe produzir chip. Então, se a gente não importar o chip, a gente não tem computador, não tem sim, telefone, não tem nada. Vai ficar lá usando sei lá, um telefone da Multilaser, daqui a pouco vão ter que inventar um telefone brasileiro. Aí vai ser meio complicado. Então, acho que até entrando na parte da liberdade, quando o dólar foi criado, na verdade, quando os Estados Unidos declarou a independência, não tinha na Constituição o que que era um dólar. Porque quando eles criaram, quando foi, né, a independência dos Estados Unidos, em 1776, eles usavam principalmente o dólar espanhol, que a Espanha era o país mais forte nessa época do e mundo. que o dólar deles era mais forte até. É, exatamente. O dólar espanhol era 26,7 gramas de prata 900. Isso era o dólar espanhol, era literalmente isso. Todas as outras moedas do mundo eram baseadas nisso. Até eu tenho algumas moedas dessa época e dá para pesar elas. Todas elas têm no máximo 1 grama de diferença para mais ou para menos, seja na Espanha, na Inglaterra, enfim, todos os lugares do Uhum. mundo usavam isso. E aí eles chegaram e falaram, não, a moeda dos Estados Unidos é o dólar. Só que o dólar não tinha dizendo ali o que que era um dólar. Aí eles, acho que foi uns 5 ou 6, menos de 10 anos depois da independência, que eles foram lá, não, o que que é um dólar? A gente não sabe o que que é um dólar. Não tá escrito na Constituição, então pode ser, pode mudar, né? Aí eles pegaram, se eu não me engano, 1.000 moedas, 1.000 dólares espanhol, pesaram eles, e aí decidiram, esse é o peso. E aí tá lá o peso exatamente, quanto é que era em prata, e a proporção com ouro era Com 15 ouro. para 1. Então era um peso em prata, e aí divide por 15 o peso em ouro. E tá lá na Constituição até hoje. Eles não tiraram da Constituição isso. Então, na verdade, o que a gente chama de dólar não é o dólar. Porque na Constituição o dólar é aquele É o peso lá em dólar do metal. Fed. É, exatamente. É uma nota do Banco Central, né? É uma nota do Banco Central, que é um certificado de dívida que antigamente tinha o lastro em ouro, em que eu podia chegar lá e trocar por ouro. E aí, em 33, eles confiscaram o ouro da população e não podia mais. Só podia ter a nota. E aí, depois que a gente comentou ali de 71, que os países lá de fora, a Espanha, a França, a Inglaterra, a Alemanha, eles ainda podiam trocar os dólares deles por ouro. Mas daí em 71 eles fecharam totalmente, que na verdade foi o segundo calote dos Estados Unidos. O primeiro foi em 1933 e o segundo em Por causa da Primeira Guerra 1971. Mundial, né? É, exatamente, porque o dinheiro deles era o ouro, o dólar era ouro. Então se eu falar agora, não, eu vou te dar metade do ouro, isso é um calote, né? Sim, Eu sim. te dei o mesmo número de dólares, mas o dólar não é mais o mesmo dólar.